Não vai ter mais louvor, não. Isso aqui, Então, um casamento, outro ângulo. um casamento duradouro é um Deixar milagre. esse... Porque todos nós sabemos aqui que não é simples permanecer casado. Casar é maravilhoso. Se unir, sonhar, preparar. Eu lembro que no meu, quando a gente estava noivo, não precisou marcar, a nossa igreja era muito grande. Você ficar segurando só no ângulo não faz sentido. Aí eu tinha uma pastinha onde eu guardava tudo. Acho que isso aqui é mais ambulante, né? Ficar filmando as coisas. Agora ficar filmando só um ângulo não faz sentido. Porque você quer que filme o pessoal, a cara do pessoal. Coisa de decoração e tudo. E assim, e é tão bom sonhar com aquele dia, é tão bom então, sonhar. Fixo, mas fixo não faz sentido, é melhor botar em alguma mesa, em algum lugar. Ué. Fixo não faz sentido. Mas essa é a parte mais fácil. Não faz sentido segurar. A ideia era ficar fixo aqui. Porque a verdade é que permanecer casado eu acho que se você for lá naquele canto, é puxar aquela mesa um pouco, e esse é o milagre do amor, é o milagre da união, é o milagre Talvez aqui não dá certo, não. do cumprimento do propósito de Deus para a humanidade. Porque o casamento é plano de Deus, o casamento é o primeiro plano de Deus. Se a gente for parar para pensar, a primeira coisa que Deus criou após criar o homem e a mulher Tá ok? foi o casamento. distorcida. Não foi isso? Ele Ele criou o homem, Ela fica... ele criou toda a natureza, tudo, mas depois de criar o homem, ele criou a mulher e ele mesmo fez o primeiro casamento. Ela fica... E ele fez o casamento baseado na sua própria essência. Porque Deus é um Deus relacional. É um Deus que ele é uma trindade. Distorcida é outra coisa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formam essa trindade. Deus é uma trindade. Deus é uma relação de comunhão. Então, a comunhão, a amizade, o relacionamento faz parte da essência de Deus. E a gente não nasceu para ficar isolado. A pandemia provou isso pra gente. Quando a gente não podia se ver, que desespero, não poder ver pessoas da família. Eu estava comentando até com eles ali de quando a gente pegou Covid, que primeiro pegou o Samon e as meninas mais velhas, e eu isolei eles lá em cima, nos quartos do fundo, fiquei sozinha lá embaixo, cozinhando, fazendo as coisas com a Chloe, e era horrível. Nós ficamos 5 dias sem se ver, porque eu deixava ali na ponta da escada comigo e saia correndo, né? No fim eu acabei pegando, acho que eu já estava e não sabia, não deu positivo, mas como é ruim você viver sozinho. E eu ainda estava com a Chloe, né? Mas tem muita gente que ficou sozinho, que ficou realmente isolado. Vocês lembram daquele caos nos hospitais, que as pessoas tinham que entrar lá, parecia que você estava lidando com um bicho, né? Com um monstro, era como quem tinha Covid era um monstro. Chegando o sinal. E a gente sentiu nesse momento quão difícil é viver isolado. Porque o ser humano precisa de relação, o ser humano precisa de troca, de convivência. E aí, quando Deus criou Adão e viu que ele estava só, ele resolveu completar Adão para que Adão fosse a imagem dele. E aí, eles nessa relação formaram essa imagem de Deus, que ia inclusive procriar. A imagem de Deus, através de Adão e Eva, ia sendo reproduzida. E para vocês verem como é lindo isso. E aí é onde fala que vamos ler Gênesis 2, 22 ao 24, que fala que com a costela que ele tirou do homem, ele fez a mulher. É algo que está totalmente ligado. É algo que está... que já faz parte da nossa natureza, essa necessidade de estarmos juntos. Vamos lá, Gênesis 2, do 22 ao 24. Lá no começo. Do 22 ao 24. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Não existe vida sem a união de um homem e de uma mulher. A união de um homem e uma mulher, a unidade, essa comunhão, essa relação é o que produz vida. E eu que queria te dizer já de começo,
a sua união com a sua mulher, a sua união com o seu marido produz vida. E o contrário também é verdadeiro. A sua separação produz morte. A vida só é gerada a partir da união de um óvulo e um espermatozoide. É ali que acontece a vida. E você pode até falar assim, não, mas hoje existe fertilização, várias coisas assim. A partir de que matéria-prima? De algo que Deus fez. Algo que Deus planejou. O ser humano não pode gerar nada que não comece com algo que Deus gerou. Então, se a vida é gerada a partir da união, o seu casamento, o seu relacionamento hoje está vivo para gerar. Então, toda vez que você pensar no seu relacionamento, toda vez que você pensar em sair ou ficar, lembre-se que a união gera vida e a separação gera morte. Mas tem muita gente que não entende a profundidade disso. O que será que é ser uma só carne? Vamos lá para Efésios 5, do 28 ao 33. Que Paulo vai falar nessa carta aos Efésios sobre esse ser uma só carne, sobre a importância de viver como uma só carne. Vamos lá? Efésios 5, 28 ao 33. Espera um pouquinho. Espero. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Vou falar de novo. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, não a mulher dos outros, como ao seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Porque é um. Olha isso, gente. Olha o poder disso. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Ser uma só carne não diz respeito a só o ato sexual. Porque para muitos homens, amar é dormir juntos. Para muitos homens, pode o dia passar de qualquer jeito. E aí de noite, ele acha que vai acontecer um amor maravilhoso. Não vai. Porque o amor não acontece só na cama. O amor passa pela cama. Só que não adianta o dia inteiro você viver para si mesmo e à noite você querer dizer para sua esposa que vocês são um só. Você tem que acordar um, passar o dia com um e dormir com um. Então, e essa é uma falha que acontece em muitos casamentos. E eu sei, como eu falei aqui mais cedo, eu estou falando coisas aqui que a gente fala entre família. São coisas que são necessárias ser faladas. Porque uma mulher que não é amada pela manhã, pela tarde, à noite não vai querer ser uma só carne com você. Porque para a mulher, uma palavra que você falou de amor de manhã gerou algo muito lindo e poderoso. Agora, uma palavra lançada
uma palavra contrária, uma palavra maldita ou dita numa hora errada, não vai trazer benefícios. Ser uma só carne não é apenas sexo, é muito mais que isso. Ser uma só carne é deixar de viver para si, para começar a construir uma história de unidade. Como o Salmão já falou aqui. Ser uma só carne é amar o outro como você ama a si mesmo. Foi o que o irmão Mário falou aqui quando a Letícia perguntou. Como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? A ponto de se entregar completamente por ela. Ele morreu por ela. E a minha pergunta é, você morreria pela sua esposa? E eu não estou te falando de um acidente que poderia acontecer, de alguém chegar com uma arma e você querer ser o super-homem, né? E, não, vem, passa na frente dela, tem uma bala perdida, você se coloca na frente. Isso é um ato de heroísmo, né? Nossa, aquele cara é um herói. A minha pergunta é, você morreria de verdade pelo coração da sua esposa? Você deixaria de pensar em você para pensar na sua esposa? Você deixaria de fazer coisas que você gosta por amor à sua esposa? E a mesma pergunta eu faço para as esposas. Vocês deixariam de fazer coisas para vocês mesmas, entendendo que vocês são um? Não dá mais para separar. Foi a musiquinha que a gente cantou aqui agora. O que tem apagado o teu amor? O que tem feito você pensar mais em você do que no outro? Porque Jesus não pensou nele. Jesus só cumpriu o propósito porque ele pensou em você. Porque ele pensou em mim. E ser uma só carne é exatamente isso. E vocês viram o que Paulo está falando aos Efésios aqui? Ele falou assim, você ama como você ama o seu próprio corpo. E ninguém odeia o próprio corpo. Ao contrário. Você cuida do seu próprio corpo. A gente tem já no nosso instinto, o instinto da defesa. Você come o quê? Para sobreviver. Você precisa comer. Você acorda, você tem uma necessidade, você quer suprir aquela necessidade para se manter vivo. Agora, o que a gente não para pensar é isso. Será que eu amo o meu cônjuge, o meu irmão? E Paulo está falando aqui também num contexto de igreja, né? De Cristo com a igreja, de como Cristo se entregou, mas isso serve demais para os nossos relacionamentos. Será que eu já entendi o que é ser uma só carne? Será que eu já deixei de lado o meu egocentrismo? Porque tem muita gente que se engana no propósito do casamento. Tem gente que se casa para ser feliz. Agora, não é isso? Tem gente que se casa para ser feliz. E eu queria te dizer, se você não for feliz antes de casar, além de não continuar feliz, você não vai fazer ninguém feliz. Porque se você não se encontrou com o grande amor da tua vida, que é Cristo, e não está se sentindo completo com Ele, não existe nenhum relacionamento que vai te completar. Nenhum. E eu queria dizer, além um pouco, nem a maternidade. Porque é muito bom ter neném, né? E a gente vira um com aquela criança e aquele neném nasce e... ai, que delícia! Só que essas crianças crescem. Eles crescem e voam. Não é assim? E daqui a pouco você fala, nossa, eu estava completa até agora. Agora meu filho voou, morri. Isso acontece. Então, se a nossa prioridade não for buscar o Senhor, nós vamos ficar cavando no outro esse amor. E você não vai encontrar. Porque o grande amor da tua vida já nasceu, já se entregou, já ressuscitou e está pronto para vir te buscar. É Ele que te completa, é Ele que te preenche. E aí, num casamento, você encontra alguém para transbordar um amor. Você já não vai ficar mais
colocando a culpa do fracasso do teu casamento no outro, porque você está cheio do amor, do grande amor. Tem tanta gente chamando, querendo tanta atenção, querendo ser completo pelo marido. Teu marido nunca vai ser capaz de preencher o que só Jesus pode te dar. Nunca. Cheguei a emagrecer. Mas a verdade é que a gente precisa entender que depois de nós nos encontrarmos com um grande amor, essa unidade do nosso casamento vai mostrar o amor para o mundo. É aí que a vida do amor acontece. Quando o teu casamento é tão sólido, é tão cheio de propósito, que as pessoas do mundo vão olhar para você e para o seu esposo e para essa relação e eles vão ver Cristo. Amém. Nós falamos sobre isso na nossa outra edição do Casal do Reino. Para que você está casado? Qual que é o propósito do teu casamento? Você está casado para que a glória de Deus seja vista. Mas será que a gente não está perdendo o tempo do nosso casamento querendo fazer os nossos próprios gostos? Ai, eu quero isso, ele não faz. Eu quero isso, ela não faz. Eu estou o tempo inteiro reclamando de tudo. Porque eu não entendi o propósito do meu casamento. É me unir para que a glória de Deus seja vista. E aí eu quero caminhar de maneira independente. Aí eu me casei com alguém, eu estou junto com alguém, mas eu decido que eu tenho que ter minhas necessidades satisfeitas. Porque é isso que o mundo prega. A gente falou sobre metanoia, né? E o mundo prega isso. Mulher, vai buscar a sua independência. Você é poderosa, você pode, você precisa conquistar tudo, não é assim? Conquiste tudo que você puder antes de casar, para você não depender de homem, não é assim? Minha filha, não dependa de marido. Não é assim que dizem? E sabe o que está acontecendo? Essa cultura que está pregando a independência e a autossuficiência está acabando com os casamentos. Eu estava lendo uma pesquisa falando sobre isso. O número de casamentos tem diminuído drasticamente. As pessoas têm demorado muito para casar. Por quê? Porque elas têm sexo livre. Porque o sexo livre e a pornografia também são as coisas mais incentivadas no mundo. Se vocês forem parar para olhar as coisas que os nossos jovens têm acesso, aqui ó. Antigamente era uma revista, né? Se comprava uma revista, escondia da mãe, escondia do pai, escondia da namorada, não era assim? Ai, se alguém achar aquela revista. Hoje em dia está aqui, ó, seu filho não precisa ir na banca. Agora, não são só os filhos. Tem muito marido preso em pornografia. E eu digo mais, tem muita mulher presa em pornografia, viu? Maridões. Porque tem marido que chega em casa, em vez de cuidar da mulher, está cuidando do próprio celular dele, no joguinho. E a mulher vai para a pornografia, porque ela tem uma necessidade física também. E aí o mundo está falando para ela, se vira sozinha, porque você é independente, você não precisa de um homem para ser feliz sexualmente. É isso que o mundo diz. E aí, mais um dado recente é que casamentos com duração inferior a 1 ano triplicou nos últimos anos. Então você casa, fica 1 ano e vaza. Porque não aguenta viver num ambiente de doação, não aguenta viver num ambiente de comunhão, de compartilhar, de abrir mão. Só que acontece o quê? O povo não consegue ficar sozinho. E aí a taxa de recasamento aumentou em 71% entre 2010 e 2019. E aí foi o que eu falei aqui. Você separa de um e vai procurar outro. Você encontra um outro que tem os defeitos diferentes, mas tem defeitos às vezes mais pesados do que o anterior. E aí o que acontece? Você já saiu machucado do outra relação, a outra pessoa também já está machucada pela outra relação. E para você colocar isso no prumo, vai demorar muito. E aí
sabe um outro dado muito importante, que eu achei interessantíssimo, é que as uniões estáveis, que não é casamento, porque agora tem essa opção. O que é união estável? É um casamento sem compromisso, sem aliança. É um ajuntar, né? É um ajuntar sem compromisso. As uniões estáveis aumentaram 467% nos últimos 15 anos. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem ficar sozinhas, mas elas também não querem fazer aliança. Ou seja, elas não querem assumir um compromisso com o outro e não querem assumir um compromisso diante de Deus. E não é pesado pensar sobre isso? Porque as pessoas querem estar juntas, elas querem desfrutar da parte boa e não querem ter um compromisso. Agora, o que é uma aliança? Aliança é um pacto de amor. Aliança é um pacto de fidelidade. E uma parceria não é uma unidade. Vou falar de novo. Uma parceria não é unidade. Se você olhar para o seu marido hoje, para a sua esposa hoje, você diria que vocês vivem uma parceria ou vocês vivem uma unidade? Isso é diferente. Porque no padrão do mundo, você pode viver de qualquer jeito. Porque no padrão do mundo é normal você ser parceiro de alguém e ter outros parceiros na rua. No padrão do mundo, a pornografia é uma coisa mais do que normal. No padrão do mundo, os homens ensinam os filhos homens a ir para a pornografia. Eu estou mentindo aqui? Normal. Isso é o padrão do mundo. E o padrão do mundo é a descrença do amor. Por que as pessoas não querem mais se aliançar? Porque elas não acreditam mais no amor. Agora, o casamento à luz da palavra, ele envolve nada menos do que o amor incondicional. E Deus tem ministrado muito no meu coração ultimamente sobre isso, sobre o amor incondicional. Porque a verdade é que a gente ouve sobre o amor, a gente pensa que sabe o que é o amor, mas o amor que nós precisamos viver em todas as esferas da nossa vida é o amor incondicional. Ou tem algum versículo da Bíblia que Deus fala assim: ame as pessoas mais ou menos. Esse aqui você pode amar 50%. Esse aqui não, esse aqui você ama 90%. Esse aqui ama 30% porque ele é muito chato. A sogra você pode amar 10%. E olha que ela nem tá aqui. Cadê a Rose? Volta do banheiro, pelo amor de Deus. Eu falei. Ele falou que ele te ama 100%. Glória a Deus, é verdade. Ó. Essa é uma prova. Eu mantenho ele santo. Ó. Ai, tadinho. Nós vamos orar por você. Vamos orar, estamos orando. Libertação. Você está orando para ela voltar para o Brasil? Não fez aqui, ele ficou triste. Então, quer dizer, para pensar agora. Eu queria que você pensasse de verdade. Olha para o teu cônjuge aí e reflete. Você o ama incondicionalmente? Incondicionalmente. Independente de qualquer condição. Você ama o seu marido incondicionalmente? Mulher, olha para o teu marido. Olha para ele. Cartão ali, Ó. Marcão, o que você está fazendo longe da porta? Vem amar ela incondicionalmente aqui perto dela, fazendo um favor. Ei! Amar incondicionalmente? Vem aqui, Marcão. Senta com a sua amada. Que saudade, pastora. Caminhoneiro é assim, ué, fica longe. Ah, caminhoneiro é assim.
Aposentar. Se você olhar para o seu cônjuge aí, você pode pensar, o que você sente dele? Você acha que ele te ama incondicionalmente? Agora inverte a pergunta. Vamos falar sobre vamos lembrar do filme. Maridos, vocês todos fariam pela esposa o que o Leo fez pela Paige? Amor, você faria isso por mim? Faria, amor. Olha, na frente de todo mundo, né? Não, Rodrigo? Ele falou que não? Fale por você, Rodrigo. Ó. Pensa bem. Dá uma Dá uma... Lembra? Agora, pensa bem. Quando teu cônjuge demonstra uma fraqueza, você tem sido capaz de apoiá-lo? Ou, ultimamente, quando ele demonstra uma fraqueza, a tua atitude é colocar ele ainda mais dentro de um buraco? Sabe por quê, gente? As fraquezas do cônjuge vão atingir diretamente o outro. Porque se nós somos um, a fraqueza dele é sua, minha querida. A minha fraqueza é do Sal. Ou a gente começa a enxergar o casamento na perspectiva correta do que Deus está falando, ou a gente vai viver brigando, a gente vai viver competindo, a gente vai viver se atacando. E a minha segunda pergunta é, ultimamente no teu casamento, vocês têm se amado mais ou se atacado mais? As suas palavras têm sido palavras de julgamento ou palavra de apoio? E uma coisa que o Senhor tem ministrado muito no meu coração é isso. Sabe o que o amor incondicional faz? O amor incondicional muda o teu olhar sobre o outro. Vou falar de novo. O amor incondicional muda o teu olhar sobre o outro. Sabe aquela fraqueza que você costumava olhar e falar assim, gente, eu não dou conta de lidar com isso, para mim, chega, não dá mais para lidar com isso? Quando você decide viver o amor incondicional, Deus te diz assim, enquanto você viu a fraqueza, se você viu essa fraqueza, é porque eu quero te usar para curá-lo. Se você está vendo uma fraqueza no seu esposo, minha querida, coloca a tua armadura aí de Deus e lute não contra ele, lute por ele. Marido, você está vendo as fraquezas da sua esposa? Você tem cobrido ela nesse momento, ou você tem atacado ela com as fraquezas dela? Você tem jogado na cara dela as fraquezas que ela tem? Porque esse não é o nosso papel. O papel de atacar, o papel de acusar é do inimigo. Gente, vocês têm a apostila aí para anotar, viu? Tem canetinha aí, se quiser anotar, fica à vontade. Todos têm a apostilinha, pode virar aí ó, o papelzinho, escrever, escrevam. O nosso papel não é atacar. O nosso papel é cobrir, é ajudar. Uma vez veio um pastor aqui na igreja e ele falou exatamente sobre isso. Isso me marcou muito. Porque às vezes a gente entra no ambiente e enxerga alguns defeitos, né? A gente chega num lugar e enxerga alguns defeitos. E o que ele disse pra gente é o seguinte: meu querido, você chegou numa igreja, você viu um defeito, entenda que Deus está te impulsionando, te mostrando para que você seja a solução para esse problema. E eu sou assim, quando eu entro em lojas, às vezes, né, tem loja que você entra que é bagunçada, tem Dollartree que você entra e você fala, Jesus amado. Sabe o que eu faço? Eu ando catando as coisas do chão.
Porque, você entrou, você viu um negócio no chão e eu ensino minhas filhas. Pega aí. Alguém deixou cair. Mãe, mas não fui eu. O problema está na frente de quem? Levanta e ajuda. Pega. Isso não custa, não vai quebrar a mão de ninguém para você ajudar. Então você está no ambiente, você está numa igreja, você está no seu trabalho, você identificou o problema, quem é a solução? Você. Agora você está enxergando milhares de problemas no seu cônjuge. Está na tua mão. E não é que a culpa é sua, a culpa não é sua, mas você conheceu o amor incondicional de Deus e você não está fluindo no amor incondicional de Deus. Por quê? Porque sabe o que acontece? A gente ama receber. Ô, Guilherme, essa é uma nova criatura mesmo, viu? Glória a Deus. Batizou ontem, gente. Palmas pra ele. Palmas. Morreu pro mundo. Obrigada, Gui. Irmão, né? Irmão tá famoso. É o pastor. Ele vai ser pastor. Eu profetizo. Quem profetiza? Amém. Já é. Porque no mundo espiritual tem coisa que a gente não viu, mas já aconteceu. E vai casar. É isso aí. A noiva já tem. Né, Gui? A igreja está empolvorosa com esse relacionamento novo. A gente está amando. É o casal 23. Mas, gente, você sabe o que a gente gosta? A gente gosta de receber amor. A gente não gosta de dar. Quem ama receber o amor de Deus? Todos nós. A verdade é que nós somos constrangidos pelo amor. Vocês se sentem constrangidos pelo amor de Deus? Eu me sinto constrangida pelo amor de Deus. Muito. Mas muito. Pelo perdão de Deus, pela misericórdia de Deus. E assim, quanto mais eu busco aprender sobre esse amor, mais eu tenho tido experiências com esse amor e com essa graça. Agora, a gente ama receber o amor incondicional. Mas a gente recebe o todo e dá migalha para quem está perto. Essa é a minha pergunta. No seu casamento, você tem dado todo o amor ou você tem dado migalhas? Porque a fonte é Cristo, a fonte não é o seu marido. Não adianta você olhar e falar assim, eu só dou o que eu recebo. Porque cada um vai dar o que tem. Só que eu queria te dizer, se você ainda não se encontrou com o amor incondicional, hoje é o dia de você se encontrar com o amor de Cristo. Bem. Porque Ele está aqui. E eu sei que hoje pode ser um dia de salvação através da palavra, eu creio. Agora, enquanto eu não entendo esse amor incondicional, eu nunca vou ser capaz de cumprir o mandamento que é o amor. Porque amor é mandamento. Perguntaram para Jesus, né? Desses todos mandamentos, quais que eu devo obedecer? O que ele disse? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao... Quem é o teu próximo? E às vezes a gente costuma amar os de fora também. Eu amo aquele amigo vem na minha casa, eu faço um quitute, eu faço um flocão, um bolo de flocão. Mas e pro meu marido, o que eu faço pro meu marido? O que você tem feito pro seu marido? O que você tem feito? Tem gente que rouba a comida de marido, que eu sei. Olha lá, rouba sorvete, né? E deixa bilhetinho ainda. Para se redimir. Em vez de fazer o sorvete, ela rouba. Mas tem gente que faz sorvete de queijo com goiabada aqui. Eu não vou contar quem. Não vou contar quem. Ele toca a bateria e está na mesa da Paulinha. E faz bolo, faz sorvete de queijo com goiabada. Agora, gente, para pensar. Será que eu tenho recebido um amor infinito e tenho dado migalhas para quem está perto de mim? E aí você pode estar me olhando e falando, Ioná, mas é impossível. O café aí está animado, né? Já acabou. Pronto. Vamos fazer mais, gente. Calma, que eles vão fazer mais.
Você pode estar olhando para mim e falando assim, poxa, Ioná, mas é impossível viver esse amor incondicional. Porque eu não me vejo amando incondicionalmente essa pessoa que está aqui do meu lado, que tem tanto defeito. Né? Por isso, se nós formos olhar realmente com os olhos carnais, fala. O jogo de copo? Fala bem alto para todo mundo. É tipo quando você compra um jogo de copos novos. Você, para a pessoa da sua casa, você deixa os velhos. Lava os velhos, são velhos. Exato. Não que você não deva ter alguma coisa boa para você, mas a sua família, você também merece usar. Exato. Exato. Às vezes a gente dá mais pro amigo do que para a esposa, né? Às vezes a esposa dá mais para a amiga do que o próprio marido. E, gente, vocês sabem que eu estava pensando sobre esse amor incondicional e o Senhor ministrou muito forte no meu coração sobre a ligação entre... Christian, vou pegar a régua. A professora tá com a régua na cabeça dos alunos, você lembra? É o Graut. Não era, pronto. Quando Deus fez de Adão e Eva uma só carne, eles não conheciam o pecado. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, olha só que lindo que foi o que Deus fez ali no Éden. Ele criou Adão e Eva e fez deles uma só carne, e eles não conheciam outra vida a não ser viver um para o outro. Então, antes do pecado, a relação perfeita já existia. E o que roubou do homem e da mulher a unidade, o senso de ser uma só carne, é o pecado. O pecado roubou de Adão e Eva a pureza do amor. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de amar hoje. Porque quando nós estamos caminhando em pecado, a gente não consegue imaginar esse amor. Quando nós estamos ainda corrompidos pelo pecado, o egoísmo que a gente vive não deixa a gente experimentar o amor verdadeiro, que é incondicional. Ali no Éden, quando eles pecaram, o casamento foi corrompido. Quando eles pecaram, a comunhão com Deus foi corrompida, mas o casamento de Adão e Eva foi corrompido. E é ali que começaram as discussões, ali começaram as dissensões, ali começou uma separação, ali começou o senso de independência. Porque quando Eva resolveu alimentar o próprio ego, ela decidiu viver para si. E aí ela foi lá e fez isso, ofereceu para Adão. E aí Adão, depois de comer, quando Deus perguntou para ele por que ele tinha feito isso, o que ele fez? Culpou o quê? Exato. Culpou a mulher. Começou ali o dedo acusador. Foi o pecado que roubou a unidade da carne. Foi o pecado que corrompeu o amor incondicional. Foi o pecado que fez Adão culpar Eva e ser o acusador dela naquele momento. O olhar de Adão sobre a Eva mudou após o pecado. Vocês sabiam disso? Porque se ele foi corrompido, o olhar dele foi corrompido. E aí ele já não via mais a Eva como ele via antes. E a minha pergunta para você é, será que o seu olhar sobre o seu cônjuge não foi corrompido? Porque quando você olhava para ele, nos primeiros dias ele parecia ser a coisa mais linda do mundo. Ela parecia ser a princesa. E hoje você olha para o lado e pensa, por que eu estou do lado dessa pessoa? Eu não aguento mais. Eu queria te dizer, você está correndo um grande risco de estar vivendo um olhar totalmente corrompido pelo teu próprio pecado.
Como que você olha para o seu cônjuge? Quando você olha para o seu cônjuge, você vê mais qualidade ou mais defeito? Porque é muito legal quando acontece um dia dos namorados, igual amanhã, que todos vocês vão mandar flores para todas nós. Né? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O Josias, então, vai para uma ilha deserta. Ufa! Aniversário de casamento? Oh. Prometido por você, Josias. Quantos anos? 24. Ano que vem vocês fazem bolsas de prata? Novinhos assim, que gracinha. Vamos fazer uma festa de arromba aqui, hein? Mas amanhã, você lembra disso, Josias? Se você estiver lá na ilha deserta com a Mel. Lambuqui é quase um paraíso, gente. Aliás, é verdade. A gente mora num lugar maravilhoso. E quanto tempo a gente tem deixado de visitar essa natureza linda para ficar dentro de casa brigando porque um não fez isso, o outro não fez aquilo, pelo amor de Deus. O que a gente está fazendo com a vida que Deus nos deu? Todos nós, mulher, homem, é para todo mundo. O que a gente está fazendo? O que você tem feito com o que Deus te deu? O que você tem feito com o que Deus te deu? O que Deus te deu melhor. Eu queria que você olhasse para o seu cônjuge e falasse assim: você é o melhor para mim. Olha no olho. Você é o melhor para mim. Agora é muito fácil escrever uma cartinha. É muito fácil escrever uma cartinha por pura pressão e obrigação no Dia dos Namorados. Pressão espontânea. É muito fácil escrever uma vez por ano uma carta para se declarar. Maravilhoso. No resto dos outros dias, de todos os dias do ano, o que você diz para sua esposa? O que você diz para o seu marido? O que nós temos dito um para o outro? E isso que eu queria perguntar para você. Você está falando porque é o que você vê. Você acorda todo dia pensando em todas as qualidades do seu cônjuge? Ou você acorda todo dia pensando: de novo, ele largou essa meia aqui suja, em a cueca virada? Mas já, peraí que eu vou te dar o microfone. Gente, deixa a Paula contar uma experiência rapidinho. Conta, Paula, bem alto. Nosso casamento estava bem turbulento, né? Todos os dias de manhã, eu acordava já procurando, eu tinha uma árvore aqui de casa, que eu falo que ela era a árvore das mensagens. Vocês estão ouvindo? Isso não acontece mais. A árvore das mensagens. Roubaram meu filho. Todos os dias na saída de trabalhar antes de mim, na hora que eu descia, eu já descia todos entusiasmada para saber qual é a mensagem que ele deixava para mim. Então, todos os dias, faça sol, faça chuva, ele saía primeiro que eu e deixava uma mensagem para mim. Tinha dia que era o versículo bíblico, tinha dia que era mensagem espontânea, tinha dia que era os dois. Às vezes ele pegava papel de supermercado, beiradinho assim, aqueles estilos mesmo, só que acomodou. E agora que eu ia convidar, eu ia descer daqui e ia deixar ele dar palestra o resto. Mas acomodou. Léo, é hora de voltar, Léo. Léo, planta uma árvore. Olha lá. Sim, sim. Nossa, que bonito. São esses bilhetes. Olha que... Gente, vamos aplaudir. Salva de palmas pro Léo! Vamos falar da reclamação. Yeah! Nós vamos profetizar que ele vai voltar a fazer em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
coração. Alex, se comporta. Você nasceu de novo ontem também. Eu gravo. Agora, pensa bem. Ele estava fazendo, com certeza, com intencionalidade. Mas, às vezes, ele nem tinha noção. Ó, pra Paula, eu vou falar uma coisa. A Paula é uma moça quieta. Ela é na dela, ela é quietinha. O jeitinho dela é tímida. Pra ela compartilhar isso aqui, Léo, é porque isso marcou a vida dela profundamente. Volta, Léo. Volta pra orquídea, Léo. Volta. Agora, vocês entendem o poder das palavras de bênção? Como você tem visto o seu cônjuge? Será que o seu olhar não está corrompido pelo teu próprio pecado? Será que o teu olhar acerca do teu casamento não está corrompido por conta do teu próprio pecado? Será que Cristo naquela cruz restaurou apenas a relação de você com Ele e não restaurou a relação do teu casamento? A obra de Cristo foi completa. Então, se você não está conseguindo enxergar o seu marido como Deus vê, chegou a hora de você se arrepender. Mulher. Maridos, se vocês não estão olhando a esposa de vocês com o olhar de Deus, chegou a hora de vocês se arrependerem. Porque o poder de regeneração mudou a tua identidade. Hoje você é a imagem de Cristo, e se a imagem de Cristo está sendo regenerada, gerada em você novamente, por que você não está conseguindo amar incondicionalmente? Tem uma conta que não está fechando aí. Então o problema é sério. Se nós não estamos dispostos a amar incondicionalmente, é porque tem pouco Cristo sendo gerado em nós. Essa é a verdade. E aí você pode olhar para mim e pode pensar: ah, mas a culpa não é minha, a culpa é do meu marido. A palavra de Deus fala assim, que a mulher sábia ama o marido sem palavras, pelo seu próprio testemunho. Porque quando teu marido começar a ver Cristo sendo gerado em você, ele vai ser constrangido pelo amor. É um amor que constrange. Ou eu acredito num amor que constrange, num Espírito Santo que convence, ou eu não posso me chamar cristã. Agora, se os nossos casamentos não estão sendo luz para o mundo, o casamento de quem vai ser? Porque a gente fala que a gente é igreja. Igreja é corpo de quem? Se eu sou corpo de Cristo e o meu casamento não representa Cristo, tem alguma coisa que não está fechando nessa conta. Agora a responsabilidade é de quem? É minha. É dele. É sua. É dele. Agora, o que você está fazendo com o que Deus te deu? Seu marido, a sua esposa, é o maior presente que Deus te deu nessa terra. É como o Saulo falou, a última pessoa que você vê num dia, a primeira pessoa que você vê no outro, e a pessoa vai ficar com você, que vai ficar com você quando seus filhos voarem. É a pessoa que pode correr o risco de precisar trocar uma fralda sua, sabia? Porque se você está reclamando de trocar a fralda do teu filho, eu queria te perguntar se você já se imaginou numa situação de precisar ser trocado pela sua esposa. Quando você fala palavras de maldição sobre ela. Esses dias a gente leu no Book Club um dos capítulos. Foi muito forte para mim. E o pastor que escreveu falou que uma vez chegou, ele estava num culto e no final do culto chegou uma mulher empurrando uma cadeira de rodas com uma pessoa totalmente inválida.
E ela chegou assim na beira, né, do púlpito, e ele falou, no que eu posso te ajudar? Ela falou, não, nós queremos, esse aqui é o meu marido, e eu queria dizer que nós queremos servir aqui na igreja. E aí ele relata que enquanto ela falava com ele, caía a baba e ela limpava a baba dele, e ela estava ali só para falar que ela estava pronta para servir. E aí ela explicou que ele sofreu um acidente muito sério e que ela tinha resolvido cuidar dele até morrer. Eu queria te dizer, você está disposto? Porque se você não está disposta a pegar uma cueca suja no meio do corredor, ou sei lá onde que ele deixa, você está disposto a limpar uma barba de alguém que sofreu um acidente? É sério! Meu, a gente briga por, eu vou falar uma palavra feia, idiotice. Nós estamos perdendo tempo que o Senhor nos deu de viver felizes. Nós vivemos um processo de restauração de vida. E nós estamos permitindo que o inimigo nos roube a alegria. E começa onde? No casamento. Porque a gente está se dando conta, está fazendo conta de coisinha. Quando Jesus orou por nós, Ele orou por unidade. Vamos ler João 17, vou ler do 20 ao 26. Lá no Novo Testamento, Vivi, Mateus, Marcos, Lucas, João. Ó, Joana aprendeu rapidinho, ela já leu inteirinho, não foi? Sim. Vamos lá. João 17, do 20. Sal, você consegue por aí, Linda? João 17, do 20 ao 26. Olha como que Jesus orou por nós. E eu queria que você ouvisse isso aqui, pensando no nosso casamento. Vamos pensar no nosso casamento aqui. João 27? Não, 17, do 20 até o 26. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Eles somos nós. Jesus estava orando por nós. Para que todos sejam um, como tu está em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós. Que a gente esteja em Deus, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste igualmente, me amaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer em teu nome. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-los, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Ele está falando da igreja, mas ele está falando do nosso casamento também. Ele está falando da nossa família. E aí, enquanto eu estava estudando aqui, o Senhor ministrou uma coisa muito forte no meu coração. A gente fica orando. Eu quero ir para uma igreja unida. Não, porque a gente precisa orar pela unidade da igreja. E graças a Deus a gente vive isso, né? Graças a Deus a gente vive mesmo. Quem faz parte da casa sabe que nós somos muito unidos. Agora, como que você quer que exista unidade na igreja se você não tem unidade na tua casa? Com o teu marido? Com a sua esposa? Adianta? Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Você é a igreja na sua casa. E como está dizendo aqui, Jesus disse que a unidade revela quem Ele é. A unidade de um casamento, a unidade de um casal revela Cristo. Então, quando você pensar em ser unido ou não com o seu marido, pensa, eu vou escolher revelar Cristo ou não? É simples. Quando eu escolher brigar, eu vou brigar por isso? Ou não brigo? Brigo ou não brigo? Discuto ou não discuto? Eu quero que Cristo seja visto? Então deixa pra lá. A unidade revela o amor de Deus.
E a nossa unidade gera uma autoridade no mundo espiritual. Não queira orar por ninguém se você não estiver em paz com seu esposo. Não queira. Não coloque a mão na cabeça de ninguém. Isso é muito sério. Ou nós decidimos que nós vamos ser um e vamos mostrar Cristo. Doa o que doer, porque dói. Dói. Sabe o que dói ser um? Porque o seu egoísmo está morrendo. Então vai doer mesmo. Mas é uma guerra espiritual que você decide ou não lutar. Eu decido lutar. Eu decido. Por quê? Eu decido por Cristo. Vai doer? Vai. A Bíblia diz que um ao outro afia, né? Por quê? Não é igual, ela não é igual a você, então ali junto. Mas a escolha pela unidade revela Cristo. A escolha por unidade revela o amor. A escolha pela unidade gera o amor. Ah, mas meu casamento não tem amor. Então resolve ser unido primeiro. Romanos 13:8 diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. E como que eu vou amar se eu não conheço o amor? Está com problema no casamento? Busca Deus primeiro. Eu tenho dito para os casais: não, a gente já tentou de tudo. Ah, não, pastora, não dá mais. Já tentei, são anos. Aí a minha pergunta é sempre assim: quanto tempo vocês lutaram em Deus? Quanto tempo vocês lutaram de joelhos, os dois, com raiva? Vocês já oraram com raiva? Eu já. Vocês estão rindo? Eu orei chorando. Mas não é? É. Quantas vezes a gente tem que pegar a mão do cônjuge? E que orar. A vontade é de matar, mas você vai orar. Porque você decidiu morrer para você mesmo, para ver ser Cristo revelado através da tua unidade. Amém? Amém. Acordou. Quantas vezes a gente não conseguia mais nem conversar. E aí, ao invés de conversar, a gente decidiu orar. Porque um dia no meu casamento o amor acabou. Algumas mulheres sabem isso. E o dia que o amor acabou, nós decidimos: nós vamos lutar. Porque a gente quer. Você não está sentindo amor? Amor não é para sentir, não. Amor é para conhecer. Conhece o amor. Que o amor de lá flui para cá. Muitas vezes a gente não conseguia nem conversar. E a gente ajoelhava para orar. Deus tem misericórdia. Mas só faz isso quem conhece o propósito do casamento. E o propósito do casamento é a glória de Deus. Tem nada a ver com você. Tem nada a ver comigo. Não é minha glória, não é minha honra, não é minha vontade, não é minha vaidade de falar que eu tenho tantos anos de casamento e meu casamento deu certo. Não é sobre a sua vaidade. Não é sobre você ficar só para provar para a sociedade que você ficou. Né? Porque se eu separar, o que vão pensar? Então eu vou ficar com raiva, não vou ficar, não. Fique. Mas fique com humilhação diante de Deus. E fique na ligação com Ele. Porque quanto mais próximo eu estou dele, mais eu sei quem eu sou. E mais eu olho para o meu como Ele é. Quanto mais parecido com Cristo eu sou, mais eu vou brilhar nessa terra. E o meu marido vai ver. É impossível o casamento dar errado quando ambos decidiram andar de acordo com a palavra. Eu vou falar de novo.
É impossível um casamento dar errado quando duas pessoas resolveram caminhar na palavra. Duas pessoas cheias do Espírito Santo são incapazes de discutir por coisa boba. Você começaria uma discussão se você entrasse no seu quarto e encontrasse com o seu cônjuge ajoelhado, orando, clamando a Deus pela tua vida? Você ousaria começar uma discussão com alguém que está dentro do quarto, adorando a Deus, cantando louvores altos? Se você chegasse em casa disposto a quebrar o pau, encontrasse a sua esposa fazendo faxina e adorando a Deus, gritando, não é que a gente liga o som alto e grita e canta? Não é assim que a gente faz? Tem mais cantor aí? Não. Você conseguiria brigar com alguém que você encontrou adorando a Deus? Toda discussão começa numa distorção de olhar. Toda discussão começa quando você olha o teu cônjuge com um olhar de pecado, do teu pecado, no caso. Porque está fora da visão de Deus. Você já experimentou ir aos pés do Senhor e dizer: Espírito Santo, me mostra quem meu marido é. Me mostra quem é a minha esposa, porque eu já não consigo ver ela do jeito que ela é. Porque o meu próprio pecado, o meu próprio orgulho, a minha distração tirou o foco, está tudo blurry. Eu não consigo mais ver. Você já ousou? Porque precisa ter coragem para fazer esse tipo de oração. Quando você está olhando para o seu cônjuge, só vê defeito. Você tem coragem de se ajoelhar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, me mostra o meu problema. Me corrige. Corrige a mim, para que eu possa ser limpo, para que eu possa ser limpa e a tua luz possa ser vista através da minha vida. Porque o teu orgulho, teu egoísmo, é falta de fruto do Espírito. O meu orgulho, eu vou falar de mim. Vocês sabem que eu sempre falo de mim primeiro. Já parou para pensar que se o seu marido não conhece a Cristo, você é o Cristo na tua casa? Ah, mas meu marido não conhece. Quanto Cristo tem dentro de você que ele está vendo? Porque às vezes o povo quer ganhar o mundo, né? Ah, eu quero ir para a África, quero fazer missões, nossa, tenho tanta vontade de fazer missões, eu quero ir para a África, eu quero ir para a Guiné-Bissau, porque tem tanta criança precisando. Às vezes o teu marido está do lado da tua cama e você não percebeu que você é o Cristo naquela cama. Que você precisa mostrar para ele um amor incondicional que ele não conhece. Que o teu perdão vai constranger ele. E você está preocupado com gente de fora. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ir. Temos que ir, sim. Eu vou agora, viu? Que a minha autorização de viagem chegou, Marcão. Agora ele não vai me deixar mais aqui. Nós vamos. Mas se eu não for Cristo na minha casa, não adianta eu querer ser Cristo para mais ninguém. Ah, eu ganhei o diploma lá de melhor funcionário da minha empresa. É mesmo? Sua esposa te daria esse diploma? Vou trocar agora. A mulher ganhou de melhor. Nossa, ela é maravilhosa. Onde ela vai? Ela... Seu marido te daria esse diploma? Ai, a Mari vai dormir na minha casa hoje. Eu vou parar porque eu já estou pegando o horário do meu marido. E ele vai brigar comigo.
Eu vou ler, já está chegando? Eu vou ler rapidinho aqui. 1 Coríntios 13, 4 ao 7, fala do amor que é incondicional. E agora a gente entende porque vira tudo isso aqui. O amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que o Senhor nos ensina a amar como Ele ama. E eu sei que se vocês estão aqui, é porque vocês querem. E se nós estamos aqui e nós queremos, é isso que nós vamos viver. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe.